povo de Israel passou, e o espírito de Miriam se alegra com aquela vitória e ela adora. Quando nós recebemos uma vitória, quando nós passamos uma luta e vencemos, nós adoramos. Mas e quando está dando tudo errado? Mas e quando Deus começa a apertar a gente? Mas e quando Deus bota a uva no lagar e começa a pisar para fazer um vinho bom e excelência? Quando Deus olha para nós e fala, essa azeitona está com caroço, eu vou ter que botar no moedor, eu vou ter que moer para tirar o caroço e ficar só o óleo, só o azeite. Como é que a gente se comporta quando quebramos na mão dele e ele começa a mudar? Nós murmuramos ou nós glorificamos o seu nome? Existe duas maneiras que eu separei para a gente comentar sobre a maneira certa de adorar e a maneira errada. E tem maneira errada de adorar, irmão? Tem. A gente vai ver no livro de Apocalipse que Pedro, quando ele se depara com o anjo, ele vai se prostrar diante do anjo, e ele mesmo disse que ele se prostrou para adorar o anjo. E o próprio anjo vai dizer que é para ele se levantar, que é para ele adorar a Deus. É mandado chamar Pedro, na casa de Pedro, o curtidor, para ir à casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que acontece? Cornélio vai se prostrar diante de Pedro. E Pedro vai dizer, levanta, porque eu sou homem como tu. O que eu aprendo com isso? Que há muitas pessoas dentro da igreja adorando o homem, em vez de adorar ao verdadeiro Deus. Há muitas pessoas que vêm cheias de hipocrisia, disfarçando uma adoração, querendo até trazer fogo estranho para o altar. Mas a palavra de Deus hoje é que a gente vem adorar no Espírito e em verdade. É que nós viemos adorá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, de toda a alma. Paulo diz que tudo que a gente fizer, que seja feito com amor e que seja feito na intenção de como fosse para o Senhor e não para o homem. Porque muitas das vezes, quando é para Deus, nós queremos fazer de qualquer jeito. Mas quando é para o homem, a gente quer dar o melhor. Por isso que Deus vai tomar a boca do profeta Malaquias e ele vai dizer: o pai, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor? E ele vai dizer mais para frente, ele vai dizer assim: pega esses animais que vocês estão apresentando a mim e dá ao governador. Porque Israel estava separando um animal de qualquer jeito, um animal manco, coxo, um animal cego, para apresentar a Deus, dizendo eles que estavam adorando em sacrifício. Mas Deus vai chamar e vai repreender e vai dizer: você não dá esse animal nem para o homem, quer dar a mim. Então eu volto a perguntar novamente: como está o nosso coração diante de Deus? Qual a forma certa de adorar em espírito e em verdade? De todo entendimento, de toda a força. Mas como eu faço isso? Dentro do lar, o pai, como ele vai adorar a Deus dentro do lar? O homem, o esposo, amando a sua mulher como Cristo amou a igreja, ensinando o caminho do seu filho, como a própria palavra diz para ensinar. Ensina enquanto é novo, porque quando for mais velho, ele não vai se desviar. E a mulher, sendo submissa ao seu marido, como a gente é a igreja é a Cristo. Mas será que os homens estão amando as suas mulheres e adorando a Deus dessa maneira? Será que as mulheres elas estão sendo submissas aos seus maridos ou elas querem se rebelar? Porque do mesmo jeito que você trata o seu marido, é como você estivesse tratando a Cristo. Do mesmo jeito que você trata a sua mulher, é como você estivesse tratando a igreja. O filho, obedeça aos seus pais, honre seus pais, mandamento com promessa. Eu estou te ensinando
Eu estou te lembrando de como você adora a Deus no seu lar, no seu trabalho. Paulo fala, servo, você vai servir ao seu Senhor na carne, aqui na terra, ao homem, como se você estivesse servindo a Cristo. Não quando Ele estiver na sua presença, não quando tiver só câmera, mas quando Ele não estiver também, porque quando você estiver servindo a Ele, é como você estivesse servindo ao Senhor. Israel, Elias, Monte Carmelo, o povo de Israel se desvia. Elias vai fazer o desafio, vamos para o monte, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias ainda ele dá oportunidade para os profetas de Baal começar. E ali tem um novilho que vai ser apresentado. Ali tem tudo o que precisa para se levantar um altar. E eles fazem, e eles clamam, e eles se cortam, mas nada acontece. Elias zomba deles e Elias fala, agora é a minha vez. Qual é a primeira coisa que Elias vai fazer? Arrumar o altar. Porque se tem adoração, tem que ter altar. Como é que está o teu altar diante de Deus? Está em ordem ou está bagunçado? E Elias ali ele começa a arrumar o altar. E depois ele manda que jogue a água. E agora sim, com o altar arrumado, com tudo em ordem, com a casa arrumada, ele vai invocar o Deus e o Deus vai responder com fogo. Mas o que é que acontece? Aquele povo que estava desviado vai dizer, vai se prostrar em adoração a Deus e vai reconhecer e confessar que só o Senhor é Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego é cultura na Babilônia. Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro. E ele disse que quando tocasse os instrumentos, todo mundo teria que se prostrar diante da imagem. Mas havia três que estavam em concordância, três que serviam em espírito e em verdade ao único e verdadeiro Deus. E os instrumentos é tocado e todo mundo se prostra, mas aqueles três jovens não se prostram. E manda chamar, e a gente já sabe a história, que eles é lançado na fornalha de fogo. Mas depois, quando eles saem da fornalha, o que é que o rei Nabucodonosor vai dizer? Um novo decreto, uma nova cultura. A cultura da Babilônia quebrada. Não se adora mais aquela estátua do Nabucodonosor, porque ele próprio vai dizer que todo mundo agora teria que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Glória a Deus! A minha vida em adoração a Deus, irmãos, está em tudo em que eu faço. Seja na igreja, seja em casa, seja escondido quando não tiver ninguém me vendo, não importa o lugar, porque adorar não é só você chegar aqui e cantar uma música. Está falando de ação, está falando de fazer de todo o coração, está falando de fazer com amor. É com entendimento, não é de qualquer jeito.